Olá, bem-vindo de volta ao canal The Musical Box. E hoje com um título interessante e misterioso para a época. Mas antes, se inscreva no meu canal, faça parte, ative o sininho de notificações, deixe aí sua opinião, seu comentário sobre o título de hoje. Assim que possível eu vou responder a vocês. Na descrição eu vou deixar links de canais que eu recomendo. Música progressiva, do Fábio Costa. Rock progressivo e além, do Eduardo Klein. Histórias de música, Fernando Coelho. 3 canais sensacionais. Deem uma passadinha lá, se inscrevam que vocês vão gostar, com certeza, tá? Em 1951, saiu o clássico O Dia em que a Terra Parou, um filme que virou um clássico, né, ali no comecinho dos anos 50. Trata-se de um alienígena que veio à Terra junto com seu ajudante, um robô chamado Gork. E esse emissário, né, que veio de outro planeta, se chama Klaatu. Veio em missão de paz aqui na Terra, desceu às 3h47 em Washington. Os políticos da época não entenderam a sua mensagem e começou a haver conflitos. O robô Gork entrou em ação, houve ali muita reviravolta por causa disso. É um filme muito legal, clássico, né? Eu vou deixar a foto da capa para vocês. Eu tenho esse filme, é bem bacana, só que eu não peguei para mostrar aqui, acabei esquecendo. Mas vale a pena, é um clássico muito bom. Em 1974, o Ringo Starr lançou seu álbum Goodnight Vienna, baseado no filme O Dia que a Terra Parou. A capa é a espaçonave, o robô Gork e o Ringo Starr, como se fosse o emissário, né, o Klaatu. Disco muito bom do Ringo também, 74. Bom, enfim. No dia 11 de agosto de 1976, foi lançado um álbum que se tornou um mistério para a época. Muitos rumores de que eram os Beatles voltando com um novo projeto, com novas músicas. Isso ficou por um bom tempo rolando na época, né? Dizendo que eram os Beatles de volta com um novo projeto e um novo nome. E esse disco é Klaatu, da banda Klaatu. Disco muito legal. Primeiro álbum da banda canadense Klaatu. Muito bacana, muito legal este álbum. Gosto muito de ouvir esse álbum. Quando eu estou meio apreensivo, né, isso é coisa pessoal, meio triste ali, meio cansado, eu gosto de ouvir esse disco aqui. Ele me conforta um pouco. Bom, mas isso é uma coisa minha pessoal, né? Quando o Klaatu lançou o álbum, não havia créditos.
nas músicas. O álbum tinha o encarte com as letras, mas não tinha os créditos de quem escreveu o quê, de quem tocava o quê, não tinha nome de ninguém. Simplesmente só as letras, algumas informações básicas, e não tinha nenhum nome de integrante, de composição, nada. Então, algumas músicas do álbum aqui se assemelham muito aos Beatles. Tem passagens que lembram muito os Beatles, né, no meados dos anos 60, na época ali meio também psicodélica e tal. É por isso que as pessoas se associaram, né, que os Beatles estavam voltando, né? Porque não havia informação alguma, nem nome de integrantes, nem nada, né? Então, algumas coisas, alguns vocais se assemelhavam um pouco aos Beatles, né? Então houve esses rumores todos na época, né? A capa foi feita pelo Ted Jones, né? Esse sol aqui, né? Bem legal, é um disco bacana, eu gosto muito de ouvir. Houve um sucesso moderado do álbum, tá? Vendeu bem, assim, moderadamente, mas vendeu bem. A primeira edição canadense, né, lançado pela Capitol Records, lá do Canadá, depois distribuído, né, nos Estados Unidos e em outros países, inclusive aqui no Brasil. Eu tinha o vinil nacional, não tenho mais, mas não continha título, tá? Era apenas Clatu. Em outros países, se não me engano, nos Estados Unidos, se não me engano, aqui no Brasil, eu não me lembro, faz muito tempo, saiu com o título 3:47 EST, ou seja, 3:47 da tarde, onde, como contei no começo do vídeo, onde a espaçonave lá do filme, né, do que eu falei, o dia que a Terra parou, eles desceram a Terra às 3:47, lá em Washington, né? Por isso deram esse título ao álbum. Mas a primeira edição, se não me engano, canadense, né, que é uma banda canadense, não tem título, apenas Clatu. Né? Clatu, o nome do emissário lá do filme, né? Então eles deram esse nome para a banda. O disco foi gravado entre janeiro de 1973 até agosto de 1975. Levou um certo tempo, um período aí, para eles gravarem o álbum, né? Como que eu falei, estava surgindo rumores que era um disco secreto dos Beatles, né? Muitos jornalistas interessados foram até a Capitol Records perguntar sobre a banda. E a Capitol Records diziam que não tinha nenhum envolvimento com os Beatles, nada a ver. Né? Mas o pessoal não acreditou muito, né? Porque ainda rolava esse mistério todo ali. Né? O filme é interessante, tá? Recomendo vocês assistirem. Tá? A música Calling Occupants fez sucesso. Música muito bonita, que abre o álbum. Calling Occupants of Interplanetary Craft. Música muito bacana, muito bonita, gosto muito. Saiu em single junto com a música Sub Rosa Subway, que lembra muito os Beatles também, essa música Sub Rosa Subway, é uma das minhas preferidas também do álbum. Muito legal, lembra Beatles também. E fez bastante sucesso na época. E não continha fotos, né? Como eu falei, não tinha fotos de integrantes, não tinha nada que pudesse identificar a banda. Não? A produção aqui do álbum é do Terry Brown e do próprio Clatu, né? A banda. Bom, enfim, depois de muita especulação
um sucesso razoável. Um jornalista canadense, Steve Smith, descobriu quem eram os integrantes da banda e acabou divulgando isso. O que entristeceu muita gente que pensava ser os Beatles voltando aí com outro projeto e tal. Então o Steve Smith descobriu quem era a banda, tirou fotos e tal, publicou um artigo sobre isso e desanimou ali muita gente que acreditava ser os Beatles, né? Então as vendas diminuíram, o Clatu começou a perder um pouco a popularidade que estava no início por causa desse mistério todo, né? John Wozniak, vocais, piano, violão e baixo. DeLonge, vocais, guitarras, ukulele. E Terry Draper, percussão e vocais. Esses eram os integrantes do Clatu, né? Então a banda teve aí um baixo desempenho depois que o jornalista divulgou quem eram os integrantes da banda, né? Então começou a perder um pouco a sua popularidade, né? As músicas começaram a diminuir um pouco de tocar nas rádios e tal, né? Em 1977, um ano depois, os Carpenters regravaram a música Calling Occupants, que saiu no álbum Passage, de 1977. Né? Uma versão ficou muito bonita também, né? Começou a fazer sucesso a versão dos Carpenters, né? Da bela voz da Karen Carpenter. Né? A música começou a fazer sucesso e o Clatu começou, por causa dos Carpenters, começou a voltar a ter um pouco mais de popularidade. Em 1977, o Clatu lançou o segundo álbum, né, que é o Hope. E em 78, Sir Arms Suit também são álbuns bem legais, tá? São álbuns bons, né? Inclusive tem um álbum recente, de alguns anos atrás, aí, poucos anos atrás, 2020, 2022, alguma coisa assim, não me lembro, que é muito bom também. Se eu achar, eu deixo fotos aí para vocês. Tem coisas bem interessantes do Clatu, mas o meu preferido é este, o primeiro álbum, né? Maravilhoso. O álbum abre com a música Calling Occupants of Interplanetary Craft, música lindíssima, tem quase 8 minutos, uma das minhas músicas preferidas. A primeira vez que eu ouvi essa música foi com os Carpenters, né? Depois que eu descobri que a versão original era do Clatu, né? Muito bonita. California Jam também, uma música bem legal, existe vídeo deles tocando em programas de televisão dessa música, bem legal também. Um som bem bacana. Annals of Uranus, também bem legal, né? Bem interessante. É um disco que fala de outros planetas aqui, né? Fala de outros lugares, né? Sub-Rosa Subway, também, outra que eu acabei de falar que saiu em single, né? Muito bonita essa música, uma das minhas preferidas também. Lembra muito Beatles, né? Seria o lado 2 do disco. True Life Hero também muito legal, um rock bem legal. True Life Hero, muito bom. Dr. Marvello também é bem legal, diferente. Sir Bosworth Huggesby, interessante. E termina com uma música de 8 minutos e meio, Little Neutrino, bem interessante, bem legal. Disco muito bom, gosto muito de ouvir este álbum, Clatu.
Muito bom. Tá, essa aqui é uma cópia, tá? Não é original. Um amigo meu fez para mim, mas ficou muito bem feitinho. Bem legal, bonito. Muito bacana. Vale a pena vocês pesquisarem, viu? Ouçam Clatu, que é bem legal, tá? Muito bacana. Lançado em 76 pela Capitol Records. Então, esse mistério todo acabou. Steve Mitchell, jornalista canadense, descobriu os integrantes e esse mistério todo que seria um álbum dos Beatles foi por água abaixo. Muitos ficaram decepcionados na época, né? Como já expliquei, as vendas diminuíram um pouco, mas depois eles começaram a ter um pouco mais de popularidade por causa dos Carpenters, né? Ter regravado a música Calling Occupants, que é muito bonita, e também a versão dos Carpenters é linda demais, na voz da Karen Carpenter, que é muito linda também. Essa é a dica de hoje, tá? Clatu, muito bom, muito legal, sensacional, tá? Vale muito a pena vocês dar uma pesquisada aí, tá bom? Então é isso aí. A dica de hoje, Clatu 347 EST, para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aí seus comentários. Assim que possível eu respondo a vocês, tá bom? Obrigado a todos e nos vemos em breve.